seminário 2, porque é o que acontecia e que se tinha. Hoje, o que a renovação carismática tem chama-se processo formativo. A fase querigmática então é formada por esses 4 encontros, sendo o batismo no Espírito Santo opcional, experiência de oração, seminário de vida no Espírito Santo e aprofundamento de dons. Vamos explicar cada um desses encontros? Vamos lá? Bom, experiência de oração. Você vai ver que não é que mudou tudo, tal, de uma hora para outra, não. Mas mudou as coisas pequenas, gerando unidade no Brasil inteiro. O que é uma experiência de oração? Experiência de oração é um retiro de final de semana, preferencialmente fechado. O que é feito nessa experiência de oração? O querigma. Sabe aquele encontro que a gente chama aqui em Goiás de seminário 1, fechado, final de semana? Você faz para homem, faz para mulher, faz para jovem, faz para todo mundo. Aquele encontro que acontece no final de semana, ele chama experiência de oração. Não chama seminário 1 mais. Então aquele encontro final de semana fechado, tratando o querigma, ele chama experiência de oração. Ele vai gerar fortes momentos de oração e de batismo no Espírito Santo. Klaus, então o que aconteceu no seminário? Foi estipulado no Nacional que seminário de vida no Espírito Santo, ele é 9 semanas. O seminário de 9 semanas, que é o seminário de vida no Espírito Santo. Não tem seminário de vida mais no final de semana. Vamos aqui, juntei meu núcleo, meu grupo e resolvi que eu vou fazer um encontro querigmático no fim de semana. Ele vai chamar experiência de oração. Experiência de oração para homens, experiência de oração para mulheres, experiência de oração para jovens, experiência de oração para casados, para desquitados, para amaziados, etc. Experiência de oração mista. Seminário de vida no Espírito Santo só tem um jeito de fazer, e é de 9 semanas. Por que o Nacional resolveu fazer isso? Porque ele percebeu que dava mais fruto. Não está mudando o que foi feito. O seminário continua, só que o Nacional percebeu que o quê? Que o seminário dava mais fruto se ele fosse feito em 9 semanas. Por quê? Você faz um seminário de final de semana, a pessoa sai dali empolgada, com vontade. Passa 1 mês, 2 meses, a pessoa vai esfriando. Quando chega no 3º mês, muitas vezes, não são todos, eles largam o grupo. Não é assim? Ou é só lá em Anápolis que isso acontece? Aqui não acontece, né? Glória a Deus por isso, então. Só que o que o Nacional percebeu? Num seminário de 9 semanas, quando a pessoa deveria estar esfriando, ela está recebendo o batismo do Espírito Santo, ela está passando pela pregação de comunidade. Então, quando ela deveria estar esfriando, ela está recebendo ainda mais fogo. Por que o seminário de 9 semanas é importante? Por causa que ele gera em nós, momentos de cenáculo de partilha. O importante no seminário não é tanto a pregação, mas o importante do seminário é o círculo de partilha. Por quê? Porque naquele círculo de partilha, o povo vai entender, vai perguntar, vai responder, vai orar, vai partilhar da palavra. E principalmente, se a pessoa faltou, o que é responsável por aquele círculo vai ligar atrás dela e perguntar: por que você faltou? Por que você não veio hoje? O que está acontecendo? Você quer que eu vá para sua casa rezar para você? Por isso que o Nacional estipulou que esse é o padrão do Nacional, para dar fruto. Aí eu te pergunto, quais dioceses de Goiás que fazem seminário de 9 semanas? Muito poucas. Quase nenhuma. Lógico, tem as exceções, não estou generalizando, mas muito poucas. E por isso que o Seminário Nacional estipulou, no nível de Brasil inteiro, seminário de vida no Espírito Santo é de 9 semanas.
Depois do seminário, tem um encontro de aprofundamento de dons. O que é o aprofundamento de dons? Aqui em Goiás nós temos um encontro chamado de Seminário 2, não é? O que você dava no Seminário 2? Você pegava aquela postilinha amarela, Carismas, não era? E dava ela no final de semana. Dava muita teoria e às vezes não dava tempo de dar muita prática. Ficava uma prática meio assim. Alguns não, alguns faziam muita teoria e muita prática, graças a Deus. Mas o que estava percebendo? Que às vezes a pessoa que está indo no grupo de oração, que só fez seminário de vida no Espírito Santo, ela ainda não tinha maturidade para receber o tanto de conteúdo, o tanto de ensino, o tanto de explicação que tinha nessa apostila. Aí eles fizeram o quê? Eles fizeram um encontro mais experiência e menos teoria. Eles pegaram essa apostila, colocaram muitos momentos de oração e poucos momentos de ensino para levar as pessoas a praticar os carismas. O que seu grupo de oração precisa? De alguém que pratique os carismas ou de alguém que já saiba tudo sobre carismas no momento? Que pratique. Então primeiro você vai dar a prática, depois você vai dar a teoria. Por quê? Porque o nosso grupo de oração precisa voltar a ser carismático, não precisa? Precisa voltar a acontecer profecia, cura, milagre, sinal. Então primeiro prática, depois teoria. A ovelha fez então todos esses momentos de querigmática: seminário de vida de 9 semanas, experiência de oração e aprofundamento de dons. Quem que a ovelha vai ser inserida? O que acontece normalmente? Eu vou lá e taco a pessoa que fez o seminário 1 e o seminário 2 para trabalhar. Eu taco ela no ministério, eu soco o microfone na boca dela e falo para ela: vai pregar, não é? E aí o que acontece muitas vezes? Prega o que não deve, prega o que a igreja não ensina, intercede de forma errada. Aqui não acontece, mas na Groenlândia acontece muito. Na Groenlândia tem intercessão que só reza o terço. É errado rezar terço? Não. Mas a intercessão da Renovação Carismática Católica é só terço? Não. Daí você vai lá na Groenlândia, tem pregador que vai pregar no grupo de oração e quer pregar 40 minutos. Está lá pregando, o coordenador olhando para o relógio, louquinho para tomar o microfone na boca dele. Quanto tempo é uma pregação de grupo de oração, gente? 10, 15, né? 20 minutos com oração, não é? Mas tem pregador que quer pregar 40. Por quê? Porque não sabe como é que funciona a dinâmica do grupo de oração. Então a gente pega pessoas que nem fizeram formação, que nem participaram de nada e soca para coordenar. Aí dá problema, o padre liga para o bispo liga para o Alessandro, que coordena a Groenlândia a partir do ano que vem, tá certo? O bispo liga para o Alessandro tem que ir na cidade, conversar, ver o que está acontecendo, proibir algumas coisas, orientar outras coisas. Por quê? Porque falta formação. Então a ovelha, depois que ela fez a fase querigmática, ela ainda não vai servir. Ela tem que aprender, ela tem que se formar, ela tem que aprender. Ah, Cláudio, quando eu comecei, eu fiz o seminário 2, comecei a servir e hoje já coordeno a diocese, hoje eu já coordeno minha cidade. Não precisa de formação não. Irmão, pensa onde você estaria se você tivesse formação. Você era coordenador nacional já. Por quê? Porque Deus usa de nós à medida do que nós temos. Antigamente, o Senhor não tinha na renovação um processo formativo. Então Ele usava o que Ele tinha. E nós aprendemos que com a formação temos mais fruto. Então não podemos ficar passando barro e teimando, falando: não precisa de formação, não. Temos que ir um passo além. Um passo além. Estamos fazendo 50 anos, meu irmão. Não é 5,
Glória a Deus. Bom, então nós vamos entrar na formação. O que é a formação? Você vai ver aí, ó, que tem um punhado de apostilas aí, não tem? Foi. Agora o seminário de vida, a experiência de oração, o aprofundamento de dons, não. Ele já vai acontecendo e todos os estados concordaram, por isso ele colocou como obrigatório, não como opcional. Sim, a experiência do batismo ela acontece em todos os seminários, não apenas no seminário de batismo do Espírito Santo, tá bom? Bom, entrando na formação, nós vamos ter aí 11 apostilas de formação. Não assuste, vamos falar um pouquinho de cada uma. As 3 primeiras são identidade, carismas, grupo de oração. Meu irmão, isso é o básico que um carismático precisa saber. O básico que um carismático precisa saber é a identidade do seu movimento, tudo sobre os carismas que nós exercemos e tudo sobre grupo de oração. Lá na Groenlândia tem coordenador que não conhece grupo de oração e vai coordenar grupo de oração. Aí ele sai colocando terço, novena, não sei das quantas, campanha, isso, aquilo outro. E no final a oração não acontece. O batismo no Espírito Santo não acontece. A prática dos carismas não acontece. Então precisamos conhecer grupo de oração. Aí nós temos lá os carismas. Tem gente que não conhece os carismas. E aí sai confundindo profecia humana com profecia de Deus. Sai confundindo intercessão profética com intercessão de terço. Sai confundindo pregação enigmática com ensino catequético. Porque não conhece carismas. Não conhece identidade. Qual que é a identidade da renovação carismática católica? Batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e vida em comunidade. Se o grupo de oração não tem esses 3, ele não é um grupo de oração da renovação. Mas aí a gente toca novena, toca terço, toca isso, toca aquilo, e no final o grupo de oração não acontece. Por quê? Porque falta identidade. Diga, irmão. Não, sim, uma das maiores orações é sobre o terço. Só que o terço, ela é devoção pessoal. A senhora, como católica, é chamada a rezar o terço todo dia. Nossa Senhora pediu em Fátima, não foi? Rezar o rosário todos os dias. Nós, como católicos, temos que rezar o terço. Mas isso não quer dizer que eu tenho que colocar o terço dentro do grupo de oração. Mas não quer dizer que eu tenho que colocar ele dentro do grupo de oração. Sim. Por exemplo, vamos lá. Eu posso chegar lá eu posso chegar lá na missa e começar no meio da missa a orar em línguas em voz alta? Não, por quê? Porque não cabe naquele lugar. A minha devoção, eu tenho que rezar o terço todo dia. Eu sou católico, Nossa Senhora pediu em Fátima, ponto. Faz parte da vida pessoal de oração de qualquer católico, ponto. Mas não quer dizer que eu tenho que colocar ele dentro do grupo de oração, tá bom? Vamos em frente. Depois que fez identidade, carisma, grupo de oração, aí vem outras formações. Quais são as outras formações? Encontro com Deus, oração, santidade. Pronto? Qual que é o tema do seminário 3? Qual que é o tema do seminário 3 aqui em Goiás? Santidade, não é? Frutos do Espírito Santo, santidade. Sabe onde que ele entrou no processo formativo? Aqui, ó. Apostila de santidade, formação do módulo básico. Por quê? Porque o Nacional percebeu que primeiro era importante conhecermos o nosso movimento. Depois, nós aprofundarmos ainda mais na santidade. Continuando. Encontro comigo mesmo. Liderança a serviço da renovação. Igreja. Qual que é o tema do seminário
Ele juntou com os outros do Nacional, os outros encontros que acontecem no Brasil, e está espalhado dentro do processo. Não sumiu, está só espalhado. Bom, e por fim, encontro com os outros e doutrina social da igreja. Klaus, depois que fez isso tudo, aí a ovelha é chamada a fazer a formação do ministério. Quem é chamado a ser do ministério de criança vai fazer formação de criança. Quem é chamado ao ministério jovem vai fazer sentinelas, formação do ministério jovem. Quem é chamado a universidades renovadas, formação de universidades renovadas. Quem é chamado a ser pregador, faz formação de pregador. Klaus, eu tenho que fazer esse tanto de apostila para poder servir no meu grupo de oração? Temos. Você está louco? Meu grupo de oração precisa de servo para ontem. Eu não tenho ninguém para coordenar, eu não tenho ninguém para interceder, eu não tenho ninguém para pregar. O Nacional pensou até nisso. Baseado nisso, o Nacional estipulou que para uma ovelha poder servir no grupo de oração, ela tem que ter pelo menos o emergencial. O que é o emergencial? A fase querigmática e as 3 primeiras apostilas do módulo básico: identidade, carismas e grupo de oração. Feito isso, a ovelha pode começar a servir, porém ela tem que continuar estudando o módulo básico de formação. Mesmo servindo como pregador, intercessor, músico, etc., ele continua fazendo a formação do módulo básico, aprendendo ainda mais. Como que eu vou fazer essas formações? Pode ser final de semana, igual vocês estão fazendo aqui. Pode ser um capítulo por semana estudando no seu núcleo. Pode ser um capítulo por semana estudando na sua cidade. Pode ser uma semana de formação. Lá em Anápolis, está fazendo uma experiência legal. Aqui vocês fazem a semana carismática, não faz? Lá em Anápolis faz a semana de formação. Dá as 3 apostilas em uma semana, de segunda até domingo. Chama o servo da diocese e tudo, dá um intensivão e faz as 3 apostilas. Para quê? Para cumprir aquilo que Deus tem nos pedido. Vicente tem pedido para nós, no estado de Goiás, e o Alessandro é prova disso, estava lá na reunião, que a renovação do Goiás faça, para entrarmos em unidade, a fase querigmática e as 3 apostilas do módulo básico, pelo menos até o fim do ano que vem. Até o fim do ano que vem. Em toda a cidade, em toda a diocese, em todos os lugares. Vicente pediu isso para nós no começo do ano de 2016. E estamos trabalhando para isso. O Alessandro mesmo agora, encontro de formação de grupo de oração. Algumas cidades ele já rodou por aí, deu identidade, deu carismas. Por quê? Porque queremos andar em unidade. Queremos andar em unidade. A unidade começa quando eu escolho andar na identidade. Tá certo? Quais são as barreiras que a gente encontra para fazer formação muitas vezes? Pessoas que acham que sabem demais, outros que pensam que formação é aula, outros que pensam que não precisam mais aprender, outros que acham que do jeito que tá bom, deu fruto, estou feliz assim. E eu quero falar para você que Deus quer transformar a nossa vida e o nosso estado a partir de andarmos em unidade com o Nacional. Eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, você topa? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Sim. Não é obrigado. Se você não quiser, você pode ir para outro movimento. Mas não é obrigado. Você topa? Tem certeza? Sim. Absoluto? Sim. Então vamos rezar?